Entendeu? também vai contra, né, o que o John Lennon também fala na música, que é essa questão de você se juntar com o outro, né, o mundo ser um só, porque hoje o que a gente vê é que a religião ainda divide as pessoas, né? Divide bastante, né? Aquela passagem do Evangelho, a multiplicação dos pães, ela foi totalmente modificada da sua originalidade, Sim, por, porque existem bons tradutores, existem autores que foram até o local para poder entender bem isso aí. E, na verdade, descobriram o seguinte: naquele tempo o pessoal era trabalhar e trabalhar. Para fazer pão, eles não podiam fazer pão como nós temos as padarias dos portugueses, que tem pão quentinho toda hora. Naquele tempo, eles faziam pão uma vez por semana, tá? E quando essas tribos foram se encontrar com Jesus, eles levaram a produção da semana inteira. O pessoal não ia também lá de barriga vazia. E sim. quando Jesus fez o discurso, ele fez o discurso aí, todo mundo trouxe alguma coisa. E vamos então repartir aquilo que nós trouxemos. Aí apareceu pão que ninguém tinha visto aquilo, porque o pessoal só enxergava a produção dele de casa. Mas uma tribo naquele tempo, que quando saía, as tribos que existiam eram de 300 a 500 pessoas no máximo. Então, imagine ali, essa produção de uma semana foi levada, todos levaram. E chegou lá, tinha bastante pão, e o pão foi repartido e a opinião deu ênfase à solidariedade, ao compartilhamento, coisa que a gente não vê muito nisso, né? A gente Sim, é. vê que as religiões elas estão mais preocupadas em arrecadar do que compartilhar. É A só a gente gente vê o número de bispos, né, que são milionários, né? é, isso vê também no próprio Vaticano, né? Aqueles papas que tiveram a ideia de compartilhar a riqueza da igreja se deram mal, né? O São período de, tirados é, logo. o período de vida deles foi muito curto, né? O João Paulo I foi um exemplo mais recente para a gente, né? Hum. Então, até entre eles, isso não pode mexer, né? Você falou do kardecismo, mas a gente tem visto esse fenômeno também dentro daquilo que é considerado o movimento espírita, né, Roberto? Também repetindo práticas que as igrejas tradicionais têm repetido, dividindo as pessoas, é, com essa questão econômica também muito forte, com uma certa teoria de coachings, faça isso e seja rico, também se distanciando um pouco dessa mensagem aí do John Lennon e inclusive criticando, né, os projetos sociais, criticando programas de renda que são para ajudar essa população, né? Ver como o padre Júlio Lancelotti, ele é criticado, né? E isso, né? É, Perseguido. é perseguido, até pediram uma CPI para poder enquadrar ele, né? Dentro do movimento espírita existe muitas pessoas com ideias conservadoras, né? E que são pessoas que são essas pessoas que estão entre os 4% que são vendidas para não deixar os 5% da população despertar os 90 que estão dormindo. Então eles repetem os mesmos padrões. E como o espírita ele tem um certo conhecimento, ele pode usar o conhecimento para poder continuar de uma forma mais forte a desigualdade social.
Sim. Se a gente for ver as federativas espíritas, têm quase que o mesmo comportamento político das igrejas, né? Ah, não tem, não há diferença. É, volta e meia aparece algum, algum avatar, algum sábio, né? Alguma pessoa que tem uma vivência, uma sensibilidade, e coloca como foi João Lendo, né? É, o João Lendo, ele fala assim: você pode dizer que eu sou um sonhador, Sim. mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós. É os 5% que acordou tentando despertar quem está dormindo. É um E o mundo chamado, né? será, e o mundo será um só. O mundo E sendo um aí ele só, o mundo sendo um só, não tem desigualdade, nem barreira. nem barreira, tá certo? Esse que é esse que é a- é o nosso grande trabalho, Sim. A gente até porque a gente até abordou em outras entrevistas falando da questão da, da ecologia, da agricultura, também da alimentação. E essa música, que seria uma carta, né, à humanidade, fala dessa questão da ganância, né, de um mundo sem fome, uma irmandade mesmo entre os homens. né, imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Agora, nesse momento, é utopia. Mas a gente Sim, tem pessoas, se 5% das pessoas que despertaram já conseguem enxergar um mundo melhor lá para frente. O que é passado para a gente? É colocado uma crença que a gente perde força, né? O mundo não tem jeito, política não presta, é suja, dinheiro faz as pessoas perderem, mas esse 1% da população não se perde com tanto dinheiro que tem. Nem o tio Matias. Eles não se perdem. Quem está perdido é quem não tem dinheiro. Esse tá perdido e roubado. Né? sim. Existe toda uma força externa que vem e que não deixa ele pensar, não deixa ele enxergar a realidade, não deixa ele ter autonomia. E o nosso papel de 5% dos despertados, nosso papel é, é, cutucar essas pessoas. Uma outra pessoa que eu cito bastante é a Maria Teresa de Calcutá. E ela fala que o nosso papel aqui na Terra é servir, não é dividir. Ela fala é servir. Nós viemos aqui para servir o próximo. Sim. Tá? É isso que a gente tem que ampliar no nosso pensamento e principalmente na nossa ação. Esse é o objetivo aqui do nosso trabalho de comunicação, justamente tocar nesses pontos. A gente é escravo do tempo, Roberto, mas eu queria que Né? você deixasse aí os seus contatos, porque você está administrando palestras com essa temática também, né? Eu dou essa palestra. Tem várias palestras que abordam esse tema. Tá? Uma proposta para um mundo melhor, as desigualdades sociais, explorando aquela foto lá da favela de Paraisópolis, lá no Morumbi, que é aquilo, metade é favela e metade são arranha-céus que tem um design fora, fora de série, né? E o meu contato é o seguinte: eu estou no, no Instagram, mas ali eu tenho um trabalho muito pouco, é @Roberto Antunes. No WhatsApp é Roberto Antunes,
E o meu telefone é 99-226-5544. E a gente está aí esperando que pessoas se juntem a nós para que a gente possa a, ter um mundo só, um mundo cheio de paz, alegria e de abundância para todos. E precisamos de mais pessoas como John Lennon, né? Eles estão vindo, viu? Principalmente as crianças agora, a partir de 1980, estão vindo uma quantidade muito grande. Outra mentalidade, né? Outra Uma mentira. espiritualidade de verdade. É. Essas crianças, a gente tem que ouvir melhor elas e deixar que elas continuem com a criatividade. A única coisa que nós temos que de prestar de educação a elas, elas já vêm com conhecimento pronto. É ensinar para ela o meio para fazer as coisas. Raul Seixas já dizia numa música dele, o princípio, o fim e o meio. Porque o que a gente percebe, a gente está num mundo que o fim justifica o meio. Então você pode fazer guerra, matar o seu semelhante, desde que você atinge o fim. E essas crianças, têm que ser educadas para o meio que elas vão conseguir as coisas seja um meio muito elevado, com muita riqueza, para não deixar a divisão do mundo ser maior. Maravilha, Roberto. Eu tenho 3 minutinhos aqui. Queria que você deixasse aí as suas considerações. Ah, perfeito. Eu já passei, já tenho o cartão do carro do idoso, né? Então não dá mais para fazer guerra. Então nem que eu queira fazer guerra, não tem mais. Então, o meu trabalho hoje é através de palestras, é através de ampliar o meu ramo de amizade, não de quantidade, mas de seleção, e procurar levar luz aonde houver trevas, levar a esperança aonde houver sofrimento. Uma coisa assim, tipo do Francisco de Assis, que também ele foi um grande visionário, né? Tanto é que os italianos achavam que ele seria a reencarnação de Cristo, né? Verdade. Devido, Outro é, devido, patamar. devido à profundidade que ele fala. E também eu acho que eu estou nessa faixa dos 5%, já sou despertado para os grandes problemas da humanidade, então eu tenho que despertar com bastante propriedade e com bastante luz e força aqueles 90% da população que está dormindo. Tem muita gente que fala o seguinte, mas o mundo é assim, meu, nada vai mudar. Eu falei, não, eu não tenho esse pensamento. O meu pensamento é que haja uma mudança, que o mundo seja um mundo sem ganância, sem fome, vivendo em paz, onde não tenha países e também não tenha religião. E nós vivemos num mundo de irmandade. Sim. É isso aí, Cláudio. Uma proposta livre e pensadora. Um abraço, Livre. Roberto. Gratidão aí pela oportunidade. Tá bem, então, muito grato. E um abração nos seus rádio ouvintes.